Olá amigos, bom dia, é domingo, dia 5 de agosto de 2018. Agora são 10 horas e 20 da manhã, chegamos a pouco menos de uma hora e a primeira coisa que fizemos foi sobrevoar a área com o drone. Claro, antes eu inspecionei o local rapidamente e depois com o drone, filmando extensivamente, se pode ver o formato da figura para fazer uma inspeção mais acurada da mesma. Vocês podem ver que a figura está a poucos metros da estrada em que eu estou nesse momento, que é a estrada da área rural de Jesuíno Marcondes, no interior de Prudentópolis, uma cidade que está a 200 quilômetros de Curitiba. Nós vamos entrar agora no agroglifo. Essa é a picada que foi feita pelos visitantes que já vieram até aqui. Esse agroglifo, ele é um círculo central bem grande. Ele tem dois anéis externos a esse círculo central, um mais grosso e outro mais fino. E ele tem 4 satélites ligados ao círculo, como vocês vão ver depois, por corredores. Satélites entre aspas, corredores entre aspas. Esse é um dos satélites, eu diria que ele tem uns 4 metros ou 4 metros e meio no máximo. A beleza do agroglifo, ou de qualquer agroglifo, é uma coisa muito relativa. Por quê? Primeiro, eles nunca são perfeitinhos, como se pensa. Segundo, os agroglifos, eles são produzidos sobre plantações e sobre terrenos. As plantações geralmente são irregulares e os terrenos também são irregulares. Você então, diante dessas variáveis, tem muita dificuldade de produzir um fenômeno que seja, vamos dizer assim, bonitinho, bem acabado, né? Aqui o acamamento das plantas parece normal, não parece ter havido nada de extraordinário, né? Nós temos aqui mais um corredor que leva, depois vocês conferem na filmagem aérea, leva a outro satélite, também com plantas dobradas no sentido anti-horário. Vejam vocês, sentido anti-horário. Isso aqui é uma coisa que chama atenção. Aqui as plantas estão dobradas até um ponto e daí elas simplesmente cessam a sua dobra e ficam intactas. Temos no meio desse satélite, como sempre, um centro. Este é o centro do satélite. Em direção à figura, lembrando que esses corredores levam ao centro da figura, nós vamos atravessar mais uma vez o anel mais largo, que é esse aqui, que vocês estão vendo, tá? Dos dois lados. E então, continuando pelo corredor, aqui a gente pode notar que uma sequência na produção, nós encontramos um anel mais estreito, que eu diria que tem 1,5 m a 1,70 m mais ou menos. E esse anel é formado por plantas que já estão em processo de recuperação. Elas já estão subindo, elas já estão com aquela característica de demonstrar fototropismo, ou seja, a tendência de subir, até porque está recebendo muita água de chuva. O acamamento aqui parece regular, mas, mais uma vez, a figura não é uma figura esplendorosa, muito bonita. Ela é, ao contrário, até uma figura relativamente tosca. Mas esses são padrões muito relativos na investigação de agroglifos. Esse tatu não morreu aqui, gente. Ou se morreu, foi muito tempo antes da produção do agroglifo, seja por quem for. Ou talvez alguém tenha colocado esse tatu aqui, porque ele já está em estado de decomposição faz tempo, ele está morto faz tempo. Ele está no que poderia se dizer praticamente o centro do agroglifo. Dá até a impressão de que alguém colocou ele aqui. Bom, não vamos nos importar com isso. Observem aqui as plantas já recuperadas no círculo central, né? Então, a partir do solo, é isso que se vê. Mas com a filmagem aérea, a gente tem muito mais clareza do que pode ter acontecido aqui. Eu ainda daria a autenticidade desse agroglifo como inconsistente. Consultei, evidentemente, para isso
alguns dos colegas da revista UFO, entre eles nosso coeditor Tony Najara Kurovski, que é perito criminal, que pelas fotos achou algumas incongruências. Antes de me despedir, eu gostaria de propor duas perguntas a vocês, já que acabamos de falar sobre a autenticidade do agroglifo. A primeira, o agroglifo surgiu da noite de quarta para quinta-feira passada, de 2 para 3 de agosto. Foi uma noite chuvosa e muito fria em Prudentópolis, que é uma das cidades mais frias do Paraná, essa região aqui toda. Quem se proporia a fazer um agroglifo de 86 metros nessa área, num trigo ou talvez cevada, ainda tão novos, no meio da noite, debaixo de chuva e com frio? Quando a gente fala de agroglifos, a gente tem que fazer todos esses questionamentos, especialmente quando a gente quer considerar a legitimidade ou não deles. E a segunda pergunta, supondo que isso tenha sido feito por alguém, por que que se fez na área rural de Prudentópolis, na localidade de Jesuíno Marcondes, que está a uns 15 quilômetros da cidade de Prudentópolis, e não às margens de uma rodovia onde passam carros o tempo todo que poderiam ver, entre aspas, a obra de arte? São perguntas para vocês pensarem. Eu estou fazendo a minha parte, que é vir aqui, fazer a filmagem aérea, fazer a inspeção do agroglifo, fazer as fotografias e mostrar à comunidade ufológica brasileira o que nós temos. Se esse é um agroglifo genuíno, o que eu posso dizer a vocês foi a mesma coisa que eu disse quando surgiu o primeiro agroglifo no Brasil, lá em novembro de 2008, e a Rede Globo me entrevistou. Eu falei, vão acontecer muitos mais. Eu repito, se esse é legítimo, esse ano nós vamos ter muitos mais. Aguardem e veremos. Um abraço a todos.